Bom dia, pessoal. Está começando mais um Pode Ver. Eu sou Leila. Meu nome é Felipe. Bom dia, professor. Bom dia. Peço que se apresente. Bem, meu nome é Henrique, sou Henrique Marques, professor e instrutor aqui do Senai, na área de elétrica e automação. Bom, a tecnologia tem transformado a maneira como vivemos, nos comunicamos e trabalhando, dentre eles a IoT, ou Internet das Coisas, popularmente falando. Professor, como o senhor explica a Internet das Coisas para alguém que nunca ouviu falar no assunto? Bem, a internet ela chegou em nossa vida aos poucos aí e em curto espaço de tempo ganhou um espaço gigante aí. Tudo que a gente faz hoje em dia depende da internet. Pagamentos, não é isso? Compra de produtos. E se a gente parar para pensar, há 30 anos atrás nada disso era uma realidade tão presente. Então, para quem é nascido nos dias de hoje, já está nesse contexto. Para pessoas que foram lá dos anos 90 para trás, talvez nada disso era uma realidade. Mas explicando aí a internet das coisas, né, a IoT, seria a utilização justamente desse meio, né, da internet, que seria então a forma de comunicação. Quando a gente fala de internet comunicar máquinas, comunicar rede de computadores, com a finalidade de integrar isso com elementos como, por exemplo, conectar pessoas, máquinas, equipamentos. Então, formas de pagamento, por exemplo, que hoje em dia no cartão é tão habitual, né? Você tem a internet das coisas ali presente. Então, um dinheiro que antes era no papel, a gente tem agora ele de forma virtual, sendo transferido para outra pessoa utilizando um meio tecnológico. Né? Smartphone, hoje todo mundo usa aí, né, o smartwatch também, os pulseiras aí, o relógio de pulsos inteligentes, que fazem vários elementos, como por exemplo, medir grandezas, propriedades e elementos, por exemplo, até do seu dia a dia, como nível de oxigenação, índice do sono. Então, hoje ele está presente e a gente às vezes nem se dá conta, né, mas está no nosso dia a dia. Então, a gente percebe que ele coleta essas informações, compara com outros usuários, traz isso para o seu dia a dia e, de certa forma, está interligado aí, fazendo o que, né, a proposta da internet das coisas traz. Em qual momento o senhor percebeu que a IoT ia mudar o nosso dia a dia? Principalmente quando a gente observa aí, né, dessa grande boom da revolução, vamos dizer, dos dispositivos eletrônicos e da internet, né? Então, a partir dos anos 2000, né, eu acho que surge aí uma grande, né, internet de banda larga, isso no Brasil, né? Nos anos 90 os computadores passaram a ter tela, passaram a ter, né, mais informações, as pessoas passaram a ter acesso a mais informação, né? Buscar mais informações e integrar isso, né, com essa grande banda larga que a gente fala, né, que a internet possibilitou aí diversos avanços, né? De lá para cá a gente só vê avanços, né, nesse sentido. Cada vez mais pessoas fazem uso, né, utilizam isso no seu dia a dia, indústrias também fazem isso para coletar dados, registrar essas informações, comparar, né, e melhorar, por exemplo, o processo de produções, por exemplo. Bom, quais exemplos simples de IoT todo mundo já usava sem perceber na sua finalidade? Bem, imagino eu que as primeiras tecnologias que a gente utilizou aí, o próprio celular, né, é um exemplo bem claro disso, né? Alguns no início era um dispositivo caro e não acessível a todos, mas em curto espaço de tempo, se a gente comparar com outras tecnologias como TV, rádio, por exemplo, né, ela alcançou uma quantidade de pessoas numa velocidade muito maior do que qualquer outra tecnologia. Então, o uso do celular, quando a gente passou a ter uma comunicação com outras pessoas, o sistema sem fio, a gente passou a transferir dados, por exemplo, informações, né, tecnologias como Bluetooth, Wi-Fi, né, então, tipo assim, a gente percebe que tem tecnologias, por exemplo, que em menos de um ano ela já se tornou quase que ultrapassada, porque já veio outra muito melhor, né? É o exemplo do infravermelho, que se alguém chegou a conhecer aí, são exemplos de coisas que passam tão rápido que a gente nem percebe, né? E aí outras tecnologias melhores surgem, né? Mas essas transferências de arquivo, como Bluetooth, Wi-Fi, elas vêm a gente atropelando aí, né? Mas no dia a dia de pessoas aí que estão aí desde os anos 90 para cá, acho que acompanharam ou já fez uso, né, de uma dessas coisas. Além disso, como eu falei, algumas formas de pagamento que usa cartão de crédito, transferência, aproximação de cartão, também, né, tem sua base aí um pouco dessa tecnologia, essa estrutura da IoT. Bom, quais áreas mais utilizam a internet das coisas atualmente? Indústria e automação residencial, imagino eu, e processos também como, por exemplo,
coleta de dados, registro de informações, seriam as áreas que, né, tenha assim, forte aplicação do IoT. Mas seguindo a linha do Maker, né, de faça você mesmo, por exemplo, nós temos vários projetos de IoT, por exemplo, que podem integrar processos residenciais e você construir seu próprio sistema em casa, por exemplo, de controle de iluminação, do seu sistema de acionamento de portões e, sei lá, climatização do ambiente, isso dentro da própria residência. E se a gente parar a pensar também na questão custo-benefício, né, essa tecnologia, né, ela trouxe aí alguns avanços, o seu custo se tornou um pouco reduzido, tornando acessível, por exemplo, para fazer prototipagem de modelagem. Isso na escala aí mais, como falei, residencial. Mas na indústria também nós temos aí equipamentos mais robustos, preparados para isso, né, que podem integrar, por exemplo, plantas industriais, sistema de coleta de dados, informações, por exemplo, de temperatura, velocidade, tempo de produção. Isso ir para um grande banco de dados, por exemplo, ser tratado, ser avaliado, ser comparado com outras ferramentas de banco de dados para melhoramento de processo, né? Além disso, qualquer processo que possa também ter informações, coleta de dados, como registro de pessoas, também pode se fazer uso, né, de sistemas de IoT. Mas de que forma a internet das coisas se relaciona com a inteligência artificial? Bom, quando a gente fala de inteligência artificial, nós humanos somos, né, temos aí nós estudamos, nos preparando para pensar e raciocinar e tomar decisões, né? Os processos de IoT e inteligência artificial buscam, através de sistemas computacionais, né, e que sejam modelados matematicamente, que sejam modelados através de tomada de decisão, fazer com que ele tenha essa tomada de decisão. Não deixa de ser ainda uma tomada de decisão baseado em um histórico que você alimenta ele, por exemplo, né? Então, o que uma máquina, um robô pega uma peça que está aqui e coloca em outra posição? Por que ele faz isso? Porque ele foi programado para isso, né? Então, ele tem lá, mede distâncias geométricas, mede algumas coisas, sensores de presença, né? Mas existem ali vamos dizer assim, uma programação por trás. A inteligência artificial busca a gente ganhar o tempo vamos dizer assim, nesse treinamento, né? Então, o que eu poderia levar dias, meses ou anos para treinar, por exemplo, um robô, utilizando a velocidade computacional, por exemplo, de um dispositivo embarcado, como por exemplo, o IoT, eu consigo fazer com que esse treinamento, que poderia durar, por exemplo, se eu fosse fazer ele, né, execução aqui, à mão aqui, por exemplo, demorar dias, meses ou anos, eu posso rodar um algoritmo, por exemplo, que ele consegue executar isso em milésimos de segundos ou minutos, por exemplo, ele treinar e saber todos os caminhos e todas as possíveis respostas finais e escolher a melhor resposta no final, que induz a dizer que ele então escolheu a melhor opção de forma inteligente, mas na verdade ele testou todas as condições possíveis e viu que aquilo era a melhor solução. Que se eu fosse, por exemplo, ser humano fazer isso, talvez testar todas as condições possíveis seria humanamente possível ou levaria um tempo aí bem exaustivo para chegar nessa melhor solução, certo? Embora a evolução da tecnologia tente facilitar nosso cotidiano, você acha que possamos nos tornar dependentes da tecnologia? Bem, tudo depende muito do ponto de vista e como que as pessoas vão fazer uso disso, né, da tecnologia. É inevitável, né, ela vai estar presente, mas tem que ser ponderado, né, como que é utilizado e como que as pessoas fazem uso dessa tecnologia. Como, por exemplo, nós temos hoje em dia os ChatGPT, o Gemini e várias outras IAs que estão aí. A gente não pode proibir essas tecnologias, assim como quando surgiu a calculadora, né? Mas também não pode se tornar refém dela. Então ela é uma ferramenta, e se eu souber utilizar, né, e souber ponderar, ela vai trazer benefícios, como por exemplo, acelerar processos de testar, comparar, elaborar algumas coisas, preparar, né? Mas se a gente apoia nela, usa ela como uma bengala, por exemplo, para nos conduzir, a gente passa a não mais conseguir produzir conhecimento e pensar, né, nas coisas. Isso pode ser perigoso, né? Então, e ela traz esse conforto, e as pessoas podem se acomodar, né? Então, na verdade, tem que ser, né, pensado, como nós falamos, ela é programada, então, tipo assim, eu preciso ter pessoas que pensem em situações, que coloquem isso, né, em linha de código. Se eu dou o comando correto, os computadores, as inteligências artificiais fazem isso, mas ainda assim há a presença de alguém que venha ponderar e pesar isso, né? Como tudo na vida tem um lado positivo e negativo, qual a opinião que o senhor tem sobre os riscos e desafios que estão associados ao uso da internet das coisas? Bom, lado positivo a gente já falou um pouquinho, traz esses benefícios, acelera a velocidade do processo.
Lado negativo, nem todos têm acesso, né? Então, por exemplo, o que fazer então com pessoas que não conseguiram acompanhar essa tecnologia, que não conseguem fazer outro tipo de trabalho, por exemplo, que não dominam essa ferramenta? Elas vão ficar dependentes, vão ficar refém, vão receber Bem, né? Eu tenho pessoas que não vão acompanhar essa tecnologia. Ou ainda tem o outro lado, como nós comentamos anteriormente, que tem pessoas que vai acompanhar a tecnologia, estão atentas, mas vão se tornar meio que refém dela, de se apoiar nela, né? E não usar a ferramenta, e sim se apoiar na ferramenta. Então isso pode ser um ponto negativo também. E aí a gente pode estar criando, por um lado, pessoas que desenvolvem sistemas ótimos, perfeitos, mas uma pequena quantidade de pessoas e uma grande massa que vai estar só apoiando nela e talvez o raciocínio, o pensamento... Não usando da melhor forma, né? Isso. Então, a gente pode criar pessoas aí, uma geração de pessoas que dependam, né, realmente dessa tecnologia, sendo que, na verdade, a gente não precisa de pessoas que dependam dela, precisa de pessoas que possam melhorar, aprimorar, usar com consciência e tornar, né, isso acessível a todos. Porque, na verdade, é inevitável. Algumas tecnologias vão substituir trabalhos braçais, por exemplo, vão substituir, né, algumas formas de trabalho, mas, por outro lado, vai surgir uma cadeia de novas profissões, por exemplo, pessoas que precisam treinar, instruir, moderar, né, legislar sobre isso. Então, tipo assim, eu preciso que essas pessoas, já que ela não tem muita habilidade em desenvolver, mas que ela consiga entender a tal ponto de ir para essas novas linhas de pensamento que podem surgir, né, por exemplo. E para o senhor, qual que é a importância da internet das coisas para a indústria? Bom, a indústria, tudo para ela é tempo e dinheiro, né? Então, ela precisa produzir, ela precisa comparar, ela precisa ponderar lá, por exemplo, seus processos produtivos. Então, se eu tenho uma tecnologia que consegue ser muito mais rápida em comparar, por exemplo, processos industriais, comparar, tipo, entrada e saída, dosar lá, por exemplo, processos para envasar um líquido, por exemplo, usando processos, né, através de IoT, sistemas tecnológicos, que eu tenho uma precisão maior, eu consigo, né, ter mais controle, tempo e também, né, ter ali uma gestão melhor. Então, ela entra aí, né, com esse volume de dados, por exemplo, que ele consegue tratar de forma muito mais rápida, né? Então, para nós, se eu fosse jogar isso tudo para uma pessoa analisar, levaria, como eu falei, um bom tempo, e eu consigo ter isso aí em processos computacionais, IoT, bem mais rápido, né, e fluido, aí, por exemplo, né, num processo industrial. E quais são as tecnologias usadas para o funcionamento da IoT? Bom, o nome já fala em IoT, eu preciso ter então uma forma de conectar esse dispositivo à rede, né? Então, hoje em dia os protocolos mais comuns é protocolo da internet, cabo cabeada ou o sistema Wi-Fi, né, que é o sistema sem fio de rede. Então, existe, quando a gente fala de protocolo, né, protocolo quer dizer regras, né? Então, quando eu falo um protocolo casamento e de roupa social, existe um conjunto de regras. Então, falar em redes é falar sobre regras. Então, quem já acessa a internet já deve ter visto lá, existe um site que está dentro de um domínio, www, HTTP, tudo isso são siglas que representam um conjunto de regras. HTTP, hipertexto Transfer Protocol, é um site então que só trafega porque ele tem um protocolo de hipertexto, né? Então, se for um site FTP, né? Minha área é mais hardware, mais, né, que eu sou da área de engenharia, mas quem é da área de software tem até mais propriedade para isso, mas existem regras. E falando da parte hardware, então, aquele cabinho azul tem 8 cabos lá dentro, cada um tem uma função, né? Então tem o TX, RX, tem lá tipo cabos que enviam, que recebem informações. Se for até certa velocidade, eu preciso de tantos pares. Se aumentar a velocidade, outra quantidade de pares. Se aumentar a velocidade ainda mais, eu preciso de outra tecnologia, como por exemplo fibra ótica, né? Então, ou seja, eu precisaria ter essa comunicação, porque depende agora de taxa de velocidade, depende de quantidade de comunicação que você quer, né, transitar. E além disso, os dispositivos que são os elementos que vão fazer o chamado microcontrolador. O microcontrolador é o que vai ser programado e tomar as ações, como por exemplo um Alexa, um Arduino, um computador, um servidor. Então eu preciso ter um hardware que possa concentrar, ler essas informações, comparar a programação com as leituras das suas variáveis de entradas de sensores e botões, para no final enviar uma resposta ou guardar, armazenar essa informação, por exemplo, né? Então eu preciso desse hardware, que hoje em dia nós temos desde o mais simples hardware desses aí, como eu falei, uns microcontroladores mais simples, que são os microchips Arduino, né? Que também está em um custo acessível principalmente para prototipagem entre alunos, né? Até dispositivos mais
avançados, como microcontroladores de processos de veículo autônomo, né? Aí já passa um valor agregado maior, o próprio CLP na indústria, né? Então, eu tenho aí dispositivos que são mais complexos e um pouco mais caros, né? Mas que também podem ser programados e ajustados de acordo com a necessidade aí do usuário. E qual o mito sobre a IoT que o senhor gostaria de desmentir? Bem, né? Alguns mitos que o pessoal fala é que ele pode né, dominar a raça humana, outros falam que a IoT, sei lá, a internet das coisas não tem limite, ele pode processar infinitas combinações, ou que ele né, é super seguro porque tipo, né, são máquinas, na verdade, pode haver invasão, então se eu não tiver um controle de segurança, eu posso, né, a palavra ser hackeado, vamos dizer assim, né, dependendo. Eu tenho limites também de processamento, porque para cada uma das tecnologias que eu falei, como Arduino, microcontroladores, microchip, cada um tem lá uma... Quando a gente fala de processamento, a gente fala muito em hertz, ciclos por segundo. Então, cada um deles tem um ciclo de operação. Né? Então, um processador comum hoje em dia no computador, na ordem de 3 GHz, ele faz 3 bilhões de operações por segundo. Se eu quero um processo que faça muitas operações, processar um grande Big Data, eu preciso de um bom processador. Se eu quero uma coisa mais simples, só ler a temperatura de um sensor e mostrar na tela e com isso ligar ou não um ar-condicionado, por exemplo. Não preciso ter uma velocidade tão alta, eu só preciso que ele consiga ler essa informação. Né? Então, agora se eu pego um dispositivo desse de menor capacidade e quero colocar lá na minha indústria para controlar um Big Data, eu vou ter limitação né, de hardware, de processamento e vai travar. Né? Então, tem limitações, eu preciso escolher o adequado, eu tenho que, se ele está interligado no sistema de rede, eu preciso pensar na questão de segurança, porque senão qualquer um poderia invadir. Pensa agora em um sistema de controle bancário, quando nós falamos de pagamento, e permitir qualquer um acesso. Bem, alguém poderia mudar sua conta bancária e falar que tinha R$1 milhão e falar que estava rico, né? Já que o acesso é livre, e não é bem assim. Ele tem acesso somente para efetuar um pagamento, mas não para alterar dados, por exemplo, lá, né, de registros internos, por exemplo. E além disso, como nós falamos, né, a questão de achar que a revolução das máquinas pode acontecer, na verdade, a priori ainda, né, mas não ser um mito, no caso. Eu queria agradecer pelo senhor ter tirado tempo, uma tarde para o senhor vir aqui. Aceitado o nosso pela convite. presença. Eu que agradeço também pelo convite, né? E fico à disposição aí também para qualquer outra dúvida, né? Se alguém quiser perguntar ou tiver alguma dúvida também, fico à disposição. Então, vou encerrar o episódio. Muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Obrigado, professor. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tá começando mais um Pode Ver. Eu sou Leila. Eu sou Felipe. Bom dia, professor. Bom Peço que se dia. apresente. Sou Victor Moak, atuo na área de tecnologia há pouco mais de 10 anos. Atualmente sou desenvolvedor, focado aí um pouco na área de inteligência artificial também, área de dados. E satisfação estar aqui presente com vocês. Bom, hoje a internet vai muito além dos computadores e celulares. E a internet das coisas, ou IoT popularmente falando, conecta objetos do nosso dia a dia. Professor, o senhor poderia nos dizer de que forma a IoT funciona no nosso dia a dia? A IoT está presente em muitas áreas, tá, do nosso dia a dia, às vezes até imperceptível para o usuário final, né, que não é da área, mas a IoT ela é a conexão, né, de vários dispositivos. Hoje a gente tem vários dispositivos vestíveis chamados também, né, os wearables, que aí vai de fone de ouvido, smartwatch, tem o anel também hoje, que faz toda a marcação ali e o acompanhamento diário da sua rotina. Isso a nível pessoal, né, mas também a nível empresarial, industrial, tem vários dispositivos e o segredo total, né, de fato, é a conexão de todos esses dispositivos em uma única rede, está todos esses dispositivos conectados, se comunicando, né, entre si e gerando várias informações, vários dados, e aí posteriormente poder gerar relatórios e trazer vários insights e informações de fato necessárias e cruciais, né? Seja para a área da indústria ou para o âmbito pessoal também. Muito bem. No seu ponto de vista, a IoT é um exagero ou uma necessidade tecnológica? Eu acho exagero dizer que é um exagero, eu acho que não, né? Tudo demais é sobra, tá? Seja em qualquer sentido que for. Mas eu acho que no ponto certo a IoT pode contribuir e contribui muito
para a vida pessoal, tá? E também a vida empresarial e industrial. Então, eu não acho que seja um exagero, não. Eu acho que quanto mais a gente conseguir investir e trazer tecnologia para o nosso dia a dia, acho que torna os processos um pouco mais leve, mais tranquilo de serem executados e enquanto a gente puder fomentar essa área, eu acho que a gente só tem a ganhar. Sobre o mesmo ponto de vista, o senhor acha que a sociedade está pronta para viver totalmente conectada? Eu acho que, de forma geral, afirmar-se que completamente a sociedade como um todo está pronta, eu acho um pouco pesado. Sim. Né, complicado, mas porque aí entra em várias outras questões, né, de segurança, a segurança dos dados, o meio, a forma como está sendo utilizado, mas eu acho que com orientação, com uma capacitação mínima ali, eu acho que dá sim para a sociedade conseguir viver tranquilamente com a IoT no seu dia a dia. Sim. A princípio, qual o impacto da internet das coisas no futuro do trabalho ou na da sociedade? Eu acho que é um impacto muito positivo. Tá? Quando a gente consegue integrar vários dispositivos para eles se comunicarem, a gente consegue trazer várias informações centralizadas ali, o que a gente pode tirar disso, o ganho que a gente consegue tirar desses dados, né, de todos esses dados, eu acho que é muito. A gente consegue, no âmbito empresarial, por exemplo, na área empresarial, dá para tirar vários insights cruciais e poder ajudar na tomada de decisões, né, por parte dos gestores. Então, eu acredito que o ganho é bastante positivo. Claro que tem que ter cuidado com dados sensíveis, né, o que está sendo coletado, o que não está sendo coletado. Mas quando a gente consegue integrar várias áreas, né, vários dispositivos, e consegue centralizar essas informações, o ganho é bastante. Tá. Minha última pergunta. O que podemos esperar da IoT nos próximos anos? Paz, para os próximos anos, o futuro na área de tecnologia é bastante volátil, tá? O que a gente talvez planejava, o que está acontecendo hoje, poderia estar planejando um pouco mais para frente, e com o avanço de uma ou outra área específica ali, a gente já consegue antecipar muita coisa, tá? Então, eu acho que o futuro para a área de IoT é empolgante, tá? É empolgante, a gente consegue prever e planejar aí, bastante coisa, bastante integração, ainda mais integração. Hoje a gente tem cada vez mais dispositivos podendo se conectar, né? Agora recente, nos últimos meses aí já teve o boom aí dos óculos, né, de realidade aumentada e virtual, e trazendo o dia a dia, trazendo a tecnologia para o nosso dia a dia 100%, até na nossa visão mesmo. Então, o avanço que isso aí vai estar trazendo daqui a alguns anos é desafiador, talvez preocupante também, né, o caminho, o meio que pode estar se direcionando para isso, mas eu acho que é bastante empolgante também. Só tende a evoluir, né? Só tende a evoluir. Eu queria saber do senhor de que forma a IA está transformando a indústria em termos de eficiência, economia e redução de erros. Falando da IA agora, né, é uma área muito forte, que não é recente, tá? A IA teve esse boom agora aí, porque chegou de fato ao usuário final, mas a IA já vem sendo desenvolvida desde os anos 90, por ali, e até de antes também, né? Muito antes, na verdade. Só que agora, de fato, chegou de forma acessível para o usuário final, para a empresa final, né? Então, eu acho que o ganho hoje é muito forte e cada vez mais promissor, e porque traz em termos de agilidade, traz muita agilidade. A gente consegue, as empresas, até na vida pessoal também, a gente consegue cortar muitos caminhos e tentar focar, direcionar as energias para algo mais específico e deixar a parte mais braçal, digamos assim, que ela faça, que ela tome conta. Então, no âmbito ali, industrial, empresarial, tem um ganho muito forte, porque ações muito repetitivas e
de forma mais braçal ali, que não exija tanto tecnicamente, já consegue estar sendo desenvolvida por eles, então está sendo muito bacana. No ensino, o que você considera promissor na ideia da IA criar experiências e conteúdos personalizados para alunos? O docente, né, de forma geral, que está conseguindo integrar a inteligência artificial no meio dentro da sala de aula também está conseguindo aproveitar bastante coisa, tá? Isso traz uma experiência legal para o aluno também, porque as possibilidades foram bastante expandidas. A gente está conseguindo trazer, gerar, criar muita coisa para o aluno e com menos esforço também. A gente acaba tendo aí do esforço, não dá para confiar 100% em tudo que a IA gera, tudo que a IA cria, mas algumas ações ali mais repetitivas, a gente já está conseguindo cortar alguns caminhos e traz alguns insights, algumas ideias bacanas também, que dá para a gente trazer isso para o aluno também. Eu acho que é um ganho bacana. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas usando a IA para criar texto, artes e músicas. Eu queria saber como é que você vê esse papel da IA como uma ferramenta de apoio da criatividade humana. O que a galera usa hoje, o que a gente acaba usando também, é só a pontinha do iceberg da IA. Tá? Isso daí é o mínimo dos mínimos do mínimo que a IA pode oferecer para a gente. A gente acaba assim, cara, como isso é possível, como é que consegue criar uma imagem tão real, como é que consegue criar uma música, um texto com tanta rapidez. E isso é só a pontinha. O que a IA consegue fazer, tem coisa ainda muito profunda ali, que não vai chegar por tão cedo para o usuário final. Tá? E quem está sabendo usar a IA como seu aliado, como uma ferramenta de trabalho, está tendo ganho bacana. O que a gente não pode deixar é fazer com que a IA substitua a gente. Tá? Acho que não vai acontecer sempre de forma 100% e nem por tão cedo. Se vier a acontecer, o que eu não acredito que faça, mas a IA é uma ferramenta, é real, já está aqui. Deixar de usar é retrocesso, a gente tem que usar, mas usá-la com sabedoria, como um aliado, como uma ferramenta de trabalho, não como seu substituto. No final das contas, tudo que você está fazendo ali, a autoria é sua. No final, o que você está desenvolvendo é seu, seja na vida pessoal, na vida profissional, enfim. Eu vou perguntar agora sobre Big Data. Eu queria saber se você acha que ela pode ser usada para manipular comportamento, campanha política ou publicidade exagerada? Já né? Toda a vida a Big Data, desde quando surgiu, é utilizada para manipular os nossos comportamentos, seja na política, muito forte isso, ter a coleta de informação, né? A Big Data é uma grande formação de dados. Então, quando se tem uma coleta de várias entradas possíveis, várias redes, de várias fontes de dados, consegue fazer um cruzamento dessas informações e definir um perfil de usuário, perfil de cliente, perfil de eleitor, e aí consegue estar fazendo um direcionamento específico, seja para campanhas políticas, seja para muito forte isso. Netflix, por exemplo, na recomendação de novos filmes e séries, ele não vai recomendar o mesmo filme para todo mundo, para todo perfil. Através da Big Data, consegue definir ali um perfil de usuário e já faz uma recomendação direcionada para aquele perfil de usuário, sacou? É a mesma coisa para compras. Quando tu faz personalizado, né? totalmente Sim, personalizado, então cria aquela sensação de pertencimento para o usuário, para o cliente, e ele acaba sendo tendenciado, sendo direcionado, mesmo que não perceba, a ir para aquele caminho, a fazer aquela compra, a escolher aquele filme. Tu acaba de fazer uma pesquisa lá, sei lá, carrinho de bebê, quanto está o carrinho de bebê? Quando tu abre uma outra rede social, um Instagram da vida, o Facebook, tem uma série de anúncios lá focada na área de bebê. Aí vai vir fralda, vai vir brinquedo, vai vir... Enfim, tudo isso é a coleta de todas essas informações, de todos esses dados de várias fontes, de rede social, de busca, da tua localização, da onde tu comprou, o aplicativo que tu usa, e faz esse cruzamento e vai te dar um anúncio totalmente focado e personalizado. Então vai te trazer uma sensação de pertencimento e a tendência de que tu venha a fazer aquela compra, a votar naquele candidato, a escolher um determinado filme, série, enfim, é muito maior. Agora minha última pergunta é se com tanta informação sensível armazenada
nas Big Data, eu queria saber como é que as empresas garantem que esses dados estejam protegidos. Não garantem, não tem como garantir. Eles dão a garantia lá, tem um termo, seus dados estão seguros, estão guardados, a gente é responsável e tal, mas não tem como dar a garantia 100%. Tá? Porque os hackers estão aí dia após dia, noite após noite, o tempo inteiro tentando achar alguma brechinha e nada é 100% seguro. Aí as empresas têm que trabalhar, têm que fazer com que os seus dados, né, a sua empresa seja o mais blindada possível para que diminua as chances de invasão, de vazamento dessas informações. Não tem como garantir 100%. Existem diversos algoritmos aí de quebra de firewall, de quebra de protocolos de segurança. Aí, como é que funciona, né? Alguns algoritmos conseguem quebrar essas brechas, essas portas aí com mais rapidez, outras têm um tempo maior para quebrar, mas nenhuma segurança é totalmente inquebrável, 100% segura. Só que o que acontece? Com mais regras, com mais protocolos, com mais segurança você conseguir colocar, o tempo para que aquele algoritmo consiga invadir o teu sistema vai ser maior, às vezes não humano, né? Passa lá de 200 anos, 300 anos trabalhando ali, possa ser que consiga quebrar. Então, o que as empresas precisam fazer e normalmente fazem é colocar o máximo de regra possível para tentar garantir que esse vazamento dessas informações seja o mais difícil possível. Tá? Mas não consegue garantir 100%. Eles dizem que seus dados estão seguros, são garantidos, e tem que trabalhar para isso, até por conta da lei da LGPD. A gente precisa proteger todos os dados do cliente, mas toda empresa está sujeita a um ataque hacker, a um vazamento, e isso acontece direto. Volta e meia a gente vê alguma notícia aí de que certa empresa, e empresas grandes, deixou vazar alguma informação, deixou vazar dados de clientes. Infelizmente, eles não conseguem dar essa garantia 100%. Trabalham para isso, mas não conseguem. Eu queria agradecer a presença do senhor hoje, agradecer que o senhor tirou um tempo para vir para a entrevista e encerrar o programa de hoje. Tranquilo. Muito obrigado. Valeu, estou à disposição. Bom dia, pessoal. Meu nome é Leila. Meu nome é Felipe. Está começando mais um Pode Ver. Nosso entrevistado do dia, Evanildo, especialista em desenvolvimento. Bom, sabemos que a tecnologia tende a evoluir dia após dia, principalmente dentro das empresas. Como a internet das coisas pode ser aplicada nas cidades evoluídas? Bom, a IoT, né, que é a internet das coisas, é uma área onde ela consegue interconectar diversos dispositivos. Dessa forma, a gente consegue analisar fluxo de veículos, a gente consegue analisar temperatura, umidade do ambiente, o fluxo de pessoas, e com base nisso, em cidades, a gente consegue, por exemplo, controlar total o fluxo de uma cidade, evitando engarrafamentos, acidentes, entre outros problemas. Sim. Como funciona a IoT no dia a dia? Hoje, a gente já tem diversos dispositivos interconectados. Então, por exemplo, em casa a gente já tem a Alexa, Sim. Em condomínios a gente já tem reconhecimento facial já conectado a um banco de dados, robôzinho de limpeza. Então, diversos equipamentos que nos auxiliam no dia a dia e facilita também a nossa vida. Uhum. Qual o impacto da internet das coisas no futuro do trabalho e na sociedade? Bom, a internet das coisas vem para mudar o mundo realmente, principalmente no mercado de trabalho, porque permite que a gente consiga analisar e ver fluxos e assim facilitar e melhorar todo o fluxo de trabalho e a forma que a gente vê e percebe todo mundo atualmente. Qual a relação entre a IoT, Big Data e a inteligência artificial? Pronto. A IoT, ele consegue interconectar diversos dispositivos. Isso a gente consegue coletar dados e a gente já entra na parte de Big Data. Quando a gente trabalha com Big Data, a gente consome todos esses dados, analisa e começa a prever padrões. Então, por exemplo, eu posso identificar quando aqui em Feira de Santana, na Maria Quitéria, pode ter um engarrafamento, Sim. quando pode ter um alagamento. E quando a gente fala em inteligência artificial, a gente, ao invés de fazer isso manualmente, a gente consegue criar IA para trabalhar e tratar todas as informações e trazer resultados mais eficientes para a gente. Sim.
Quais são os benefícios da IoT para a empresa e para as pessoas? Pronto. Para a empresa, ele permite que a empresa consiga analisar e prever diversos problemas que podem ocorrer. Bora imaginar na indústria aqui em Feira de Santana, vou pegar uma Pirelli da vida. Sim. A Pirelli, com o IoT, ela consegue ter acesso ao estado daquela máquina, se ela precisa de uma manutenção preventiva, corretiva, qual é o período que ela precisa fazer isso, consegue analisar e verificar qual é o estado daquela máquina e também uma forma de proteção para os usuários daquele tipo de máquina. Eu queria saber do senhor de que forma o senhor acha que a inteligência artificial está tornando as fábricas mais eficientes dentro do conceito da indústria 4.0. Pronto. A IA, ela permite que a gente consiga analisar padrões com mais eficiência. Então, por exemplo, em uma esteira de produção, numa área de produção, ao invés de ter uma pessoa ali que é suscetível a um erro e ter que fazer todo o processo novamente de verificação, a IA ela consegue identificar de forma imediata e também analisar todo o fluxo e comportamento, não só das pessoas, como também das máquinas, evitando desperdício e algum outro problema para a empresa. E quais são os maiores desafios que o senhor acha para indústrias brasileiras para implementar a IA em larga escala no modelo 4.0? Primeiro, o custo. Infelizmente ainda está um custo um pouco elevado para as indústrias brasileiras. E segundo também a cultura. Então a gente também tem que trabalhar com a cultura da empresa para que ela se adapte à IA e utilize ela de forma eficiente, ou seja, para ajudar e facilitar e agilizar todo o processo da empresa. E com a evolução dos deepfakes e os vídeos, né, que muita gente usa o rosto de outras pessoas através de IA, o senhor acha que a gente fica mais suscetível a golpes de estelionato? Sim, porque em um determinado ponto, por mais que a gente tenha esse contato com a IA, a gente não se especializa para conhecer a IA, quais são os padrões, como é que ela funciona. Então tem muita pessoa que não tem conhecimento. E aí, uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, que tem intenções ruins, ele acaba aproveitando das pessoas dessa forma. Mas se a gente conseguir se aprofundar e entender um pouco mais da IA, a gente consegue até mesmo identificar padrões que a IA traz, informando aquilo foi feito por uma IA. E você acha que as pessoas, todo mundo no geral, está ficando mais dependente da IA com tarefas fáceis do dia a dia que acabam utilizando a IA? Bom, o que está acontecendo é que as pessoas não estão utilizando o potencial da IA. Eles estão apenas utilizando a IA como uma fuga, um escape, para resolver problemas do dia a dia simples, que a gente pode fazer isso tranquilamente. A IA pode ajudar nisso? Pode, mas ela tem muito mais do que a gente pode aproveitar dela. Então a gente pode criar diversos outros processos, auxiliar em outros tipos de ações e atividades do nosso dia a dia. O problema é que a gente acaba deixando tudo do lado da IA e acaba não pegando aquela responsabilidade para a gente. Então, seja um trabalho escolar, seja um trabalho de faculdade ou um projeto, a gente acaba deixando tudo nas mãos da IA e não analisa, não verifica, não cria critérios para aquele projeto, aquela atividade, deixando tudo à mercê. E a IA não deve ser utilizada assim. Porque se a gente parar para observar, a IA ela faz exatamente o que a gente pede. Sim. Certo? Ocorre alguns erros? Pode ocorrer, mas ela faz exatamente o que a gente pede. Então, se a gente solicitar para que ela desenvolva algo, ela vai desenvolver com base no que a gente solicitou. Porém, entretanto, todavia, nós, como pessoas, a gente tem que pegar aquele material que ela foi criado, analisar, verificar, validar, para que seja realmente utilizado. Algumas IAs elas podem reproduzir preconceitos escondidos nos dados que foram treinadas, por exemplo, algoritmos que discriminam cor da pele, gênero ou classe social. E a pergunta é se a IA é neutra ou ela só copia o erro das pessoas? Bom, a IA, por exemplo, bora utilizar o próprio ChatGPT. A gente fala, criou o ChatGPT, foi treinado. Na verdade, o treinamento da IA do ChatGPT, quem fez fomos nós que utilizamos ela. Uhum. Então, se nós inserimos dados para ela, damos esses dados para ela, criamos um padrão preconceituoso,
ela também vai trabalhar de forma preconceituosa. É a consequência. É uma consequência. Sim. Então, a IA, ela basicamente, como o próprio nome diz, né, como os conceitos dela trabalham, ela faz exatamente o que a gente precisa, o que a gente quer. Então, se eu criar um padrão preconceituoso, ela vai seguir aquele padrão. Eu queria agradecer a presença do senhor. Senhor. Obrigado Pela sua por disponibilidade. aceitar a entrevista. Muito obrigado. Obrigado, gente. Valeu.